Boa tarde, estamos aqui de novo no canal Família e Seus Desafios, né? Hoje para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o terror noturno. O que é o terror noturno? Quando ele acontece? Por que ele acontece, né? Esse vídeo foi pedido por duas mães e eu hoje decidi fazer sobre ele. Então vamos lá. O que é o terror noturno? O terror noturno acontece também com adulto, mas é mais comum com a criança, entre 2 e 5 aninhos. E normalmente a criança acorda gritando, muito desesperada, né? E realmente parece um terror noturno. O que acontece com a criança? Nós temos duas fases de sono. Nós temos a fase do sono não REM e do sono REM. Primeira fase do nosso sono, quando a gente dorme, é a fase não REM. É quando a gente tem o sono mais profundo. E a segunda fase é o sono menos profundo, que é o sono REM, e é onde a gente sonha, costuma vir os sonhos. Então, quando a pessoa está sonhando, você olhar, os olhinhos estão mexendo, né, a pupila, o olho está mexendo por baixo, né, da pálpebra, e isso significa que essa pessoa está sonhando e que ela está no sono REM, certo? Então, o terror noturno vem na primeira fase, que é o do sono mais pesado, do sono não REM. Por isso que quando você vai lá na criança, a impressão que dá é que ela tá dormindo. Ela grita, você olha lá e ela não te vê, ela não tá te vendo, ela tá meio dormindo. Claro que na hora ali do desespero pode acordar. O ideal é você não acordar a criança, o ideal é você carinhar ela e deitar ela para que ela possa voltar a dormir. Essa é a reação imediata quando você tiver um terror noturno com a sua criança. Agora vamos descobrir por que dá esse terror noturno. Tem causas biológicas. Existem mais tendências em crianças que os pais tiveram terror noturno ou sonambulismo, e também tem causa orgânica no sentido da criança muito cansada. Então, se a sua criança estiver muito cansada, a tendência, se ela já tem terror noturno, é daquele dia ela tem uma crise de terror noturno. Então, evitar que a sua criança durma muito cansada. Então, ela brincou demais, põe ela para descansar antes de dormir, dá um banhozinho, né? Para ela dar aquela relaxada, para ela não deitar e logo nessa fase de sono não REM, ela começar a ter crise de terror noturno. Isso é uma dica muito importante. Tá, agora emocionalmente, quais são, normalmente no consultório a gente já teve vários casos de terror noturno. A maioria das vezes que a gente pegou foi casos com conflitos paternos, pais, né? Os pais brigando muito em casa e a criança sente que vai perder, que vai ter separação naquele casal, ou quando os pais realmente estão em processo de divórcio ou pós-divórcio. Quando um dos pais abandona a criança também, ela passa a ter terror noturno, né? Então, assim, são causas de estresse emocional que essa criança passa e ela vai manifestar no momento de sono. Mudanças drásticas na vida da criança, ou ela mudou de escola e ela gostava muito daquela escola e você teve que mudar por questões financeiras, por alguma coisa que ela não escolheu, que a criança não participou disso e ela não queria. Mudanças de cidade, né? Quando o pai precisa mudar de cidade. Então, mudanças drásticas na vida da criança. E existe uma outra causa também muito importante que chama angústia de separação. A criança com 2 aninhos, 3 aninhos, ela tá se separando da figura materna. Ela, até essa idade, ela tem um vínculo muito forte com a figura materna e aí ela começa a passar por um desvínculo. E aí ela sofre uma angústia de separação dessa figura materna. Então, sim, se a criança prolonga esse desvínculo, ela vai ter crises de terror noturno mais tempo. Então, é muito importante que se desvincule, que a criança perceba que ela não pode dormir no quarto da mãe e do pai, que ela tem que dormir no quartinho dela. Deixar a criança assim chorar, não, mas eu quero, não dou conta de deixar meu filho chorar muito tempo, ele tá chorando, vou lá, pego ele e põe na minha cama. Você pode fazer um processo intermediário, fica lá do lado dele até ele dormir por um tempo, né, uma semana, 15 dias, até ele acostumar com esse modelo de dormida. Depois você passa a ficar um pouco e sai ainda com ele acordado. Depois você não vai mais lá, só dá um beijo e banheiro para dormir. A criança adapta, a criança faz tudo que você fizer. Se você fizer com segurança, ele se adapta. Claro que eles são extremamente firmes, perseverantes. Então, ele vai tentar te dobrar, vai tentar chorar, vai tentar fazer drama, né? Mas você precisa perseverar. O meu filho passou por um problema de terror noturno, eu tive uma filha doente, né? E a gente teve uma consequência nisso no meu filho. Às noites ele chamava, pedia pra me ver, que não tava me vendo. E ele chegava a ameaçar. Muito bonitinho.
Mãe, se você deixar eu dormir só um pouquinho na sua cama, eu nunca mais vou fazer drama. Ele usava a palavra drama, né? Porque eu falava, para de drama, isso é um drama. Então, você tem que ter segurança. Existe um outro caso de terror noturno, que é importante falar agora também, que é a questão de medo, quando a criança tem muito medo. E aí o medo, a criança pode estar passando um processo de divisão entre realidade e fantasia, que isso acontece normalmente nos 4 aninhos. Com 4 aninhos, a criança começa a separar a realidade e fantasia. Então, aquele monstro lá da televisão, ela começa a entender que ele pode existir de verdade. Que até então ele só estava na televisão. Mas aí você tem que explicar que ele, na verdade, não existe. Por exemplo, dinossauro, Rex. Tem medo do Rex. O Rex é um dinossauro, ele não existe, né? Na vida real, ele só tá lá no desenho. Você precisa explicar e evitar desenhos de natureza, de alguma coisa que seu filho tenha medo. Principalmente no horário de tarde para noite, né? Para que isso não fique na mente da criança, certo? Então são algumas dicas que eu tô dando para você, para que você possa melhorar a qualidade do sono do seu filho, para que ele tenha menos crises de terror noturno, né? Se persistir, você precisa procurar um profissional. Porque aí quer dizer que só isso não está resolvendo. E aí quando entra o profissional, quando eu tentei sozinho e não dei conta, aí entra o profissional, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.